olhos artificiais de argila pintada. Nos anos 1500, os europeus começaram a fazê-los de ouro esmaltado, e logo de vidro, que foi o padrão por centenas de anos. Hoje, a maior parte dos olhos artificiais é feita de acrílico. Se você perder um olho em um acidente ou por doença, o especialista conhecido como ocularista pode providenciar um olho artificial para você. Pode ser um modelo pronto ou uma prótese feita sob medida, como esta para o qual o paciente está sendo preparado. As cavidades oculares de duas pessoas nunca são iguais, então o primeiro passo é tirar uma impressão. Depois de inserir uma bandeja de impressão, é injetado um material chamado alginato, que preenche toda a cavidade ocular. Depois de 90 segundos, o alginato assenta e pode-se remover a impressão endurecida. A impressão é colocada em um molde e é despejado um tipo de gesso. Quando o gesso endurece, as bandejas de impressão são removidas e depois a própria impressão. O que fica no molde é uma réplica em gesso da cavidade ocular. Agora é posta uma massa de plástico acrílico no molde. O molde é posto numa prensa e mergulhado em uma unidade de cura de alta pressão por 25 minutos. Depois, o molde é resfriado em água fria. Esta é a impressão original comparada com o modelo em acrílico que acabou de ser moldado. Este modelo se chama forma de moldagem, porque é usado para montar e marcar o posicionamento da íris falsa. As marcas são acentuadas e é presa uma cavilha com uma gota de cera. A cavilha indica o ângulo natural da íris quando o paciente está olhando para frente. A seguir, é adicionada cera em volta do perímetro para aumentar a forma de montagem. O excesso vai facilitar o trabalho do especialista mais tarde na definição final do tamanho. Agora, esta forma de montagem é marcada e aumentada e é feito o molde em gesso. Depois, esse molde será usado para fazer o olho artificial. Mas antes é preciso fazer a íris. Eles pegam um disco curvo de acrílico preto e o pintam do modo mais realista possível usando tintas a óleo da mais alta qualidade. O paciente tem que estar presente para que eles possam reproduzir o formato do olho verdadeiro. Em seguida é colada na íris pintada uma córnea acrílica com uma pupila de tamanho apropriado. Nesta etapa, a íris artificial tem 13 milímetros de diâmetro. Se a íris verdadeira do paciente for menor, eles diminuem a réplica para igualar. A íris, então, vai para o molde de gesso, coberta com massa acrílica branca. Depois do mesmo processo de alta pressão de antes, surge o olho artificial coberto com excesso de acrílico branco. Este excesso e a cavilha são aparados, usando um esmeril e um cortador. Isto aprimora a forma e expõe a íris que está por baixo. A superfície é suavizada usando-se uma pedra de amolar e as medidas são verificadas. Depois, usando lápis coloridos duros, são adicionados toques à íris e desenhados os vasos sanguíneos. O olho é rotulado com as iniciais do paciente e depois é aplicada uma demão de acrílico para selar as marcas de lápis. Para criar veias com alguma dimensão, os técnicos usam a mesma demão de acrílico para grudar alguns delicados fios de seda. Quando o olho artificial fica exatamente igual ao verdadeiro, a obra de arte é selada com outra demão de acrílico. Quando ela seca, o olho é polido com uma roda de algodão até brilhar. As formas e cores dos olhos artificiais são infinitas, porque as cavidades oculares dos pacientes e as íris variam enormemente, assim como o branco do olho. Este olho artificial, ou prótese ocular, está pronto. O passo final é assegurar o ajuste perfeito. Os músculos oculares do paciente se ligam a um implante, permitindo que o olho artificial se mova de acordo com o olho verdadeiro.